eles costumam surgir justamente em ambientes que são marcados por hierarquias rígidas, avaliações constantes, medo de denúncia, metas que não são claras, que são difusas, e, sobretudo, ausência de políticas claras de prevenção e responsabilização. O assédio, especialmente dentro de tantas violências, funciona como uma tecnologia de gestão. Produz medo, produz silêncio, isolamento e até mesmo muitas vezes competição. E isso tem impacto direto na saúde mental, não só de quem sofre a violência diretamente, mas de todo o coletivo de trabalho. E aqui é importante a gente fazer um alerta, porque quando falamos de saúde mental no trabalho, há um risco recorrente de individualizar o sofrimento, tratá-lo como uma fragilidade psíquica, falta de preparo emocional, incapacidade pessoal de lidar com pressão, uma fragilidade daquele indivíduo, né? E esse deslocamento é perigoso porque ele tira o problema do lugar certo. Não é o sujeito que falha, é o contexto que adoece. E por isso, cuidar da saúde mental não pode significar apenas a gente criar estratégias ou oferecer estratégias individuais de adaptação, como se o problema fosse aprender a suportar cada vez mais os ambientes violentos. Isso seria pedir que as pessoas se ajustassem ao próprio sofrimento e ao próprio adoecimento, em vez de transformar as condições que o produzem. Uma contradição, um paradoxo. Individualizar ainda mais e vitimizar ainda mais a vítima. E é justamente aqui que começa, nos últimos anos, a emergir uma mudança que é importante. Aqui no Brasil, né, a gente tem visto nos últimos anos mais recentes, uma força que vem sendo ganhada e disputada para o reconhecimento dos riscos psicossociais como riscos reais do trabalho, e não mais como questões puramente subjetivas ou secundárias. E hoje, como muitos de nós já devem ter ouvido falar, já está em discussão e em processo de implementação a inclusão explícita dos riscos psicossociais nas normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, especialmente no âmbito da NR01, que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais. Isso significa reconhecer oficialmente que fatores como assédio moral e sexual, sobrecarga de trabalho, metas abusivas, as jornadas, né, de sobrecarga extensas, a pressão que é constante e os ambientes empresariais, organizacionais que são hostis, adoecem e devem ser identificados, monitorados e prevenidos, e assim podendo ser enfrentados pelas instituições e não só pelos indivíduos. E aí nós não estamos mais falando de bem-estar ou de clima organizacional. A gente está falando de responsabilidade institucional e obrigação legal em construção. Mas é importante fazer uma ressalva, ainda que isso daria outra live, outra conversa, né? Que essa NR01, ela parece ser e pode ser de fato um avanço real, mas tudo depende da leitura que se faz dela, porque se virar apenas gestão do sofrimento, ela perde a sua força, né? O que está em jogo é, de fato, uma responsabilização institucional. E essa discussão que a gente tem visto, ela vai deslocando um pouco o eixo do problema. Como que opera esse deslocamento? Desloca do indivíduo para a instituição, como eu já estou falando aqui, da questão da adaptação subjetiva para a questão da prevenção estrutural, do silêncio para o campo do direito do trabalho e da política pública. E cria, assim, né, instrumentos para que o sofrimento deixe de ser vivido como falha pessoal e passe a ser reconhecido como risco ocupacional.